Olá, e no Viva Saúde de hoje eu recebo a psicóloga, a Letícia Ribeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre os malefícios das telas para crianças e adolescentes. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente. Então eu recebo aqui agora a psicóloga, a Letícia Ribeiro, e a gente vai falar sobre um tema que é tão atual, né, Letícia, que é o uso de telas para crianças e para adolescentes. E eu quero agradecer muito, né, você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Muito obrigada, Aline. Para mim também é uma alegria estar aqui hoje para conversar sobre esse tema. É tão presente no consultório e com muitas dúvidas que surgem também, com relação às crianças, os adolescentes, a Com frequência certeza, com que é. eles estão no celular. Uhum. Então a gente vai começar um pouquinho, Letícia, falando, eh, sobre o porquê que esse assunto hoje é tão atual, né. Claro, a gente sabe que hoje o acesso às telas, eles estão mais fáceis, mais acessíveis, né. Uhum. Eu, na minha época, eu lembro que eu adorava acordar de manhã, assistir televisão, né, mas eu não tinha esse acesso a celular, enfim. Mas também naquela época não se falava nada disso. Uhum. Então assim, por que que hoje esse assunto ganhou tanta notoriedade? Bom, tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Primeiro porque a gente nota que os jovens estão a todo momento no celular, os adultos também, né. Sim. É algo que já faz parte da rotina, é algo que já faz ninguém sai mais de casa sem o telefone, quando a gente esquece, a gente volta Volta. para buscar. E às vezes se a gente esquece uma outra coisa, não tem tanta importância. Então, muitos dos nossos, relacionamentos e da dinâmica com que a gente vive tá ali. Então faz Uhum. falta quando não tem, né. Eh É um vício, Pode se tornar. pode se A tornar. tela em si não é algo ruim, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso também, mas pode se tornar se eu não souber conduzir e utilizar da melhor forma, né. Hum. Tem muitos benefícios, realmente. Tá. Então, muitas pesquisas indicam, né, que, eh, uma em específico, que é Chick Kids Brasil, ela aponta que 93% dos jovens estão nas redes hoje, jovens de 9 a 17 anos, e 98% deles preferem o celular, né, têm preferência por ele. Eh, então é algo muito presente no cotidiano, Uhum. quando tá longe, causa uma certa ansiedade, e outras pesquisas também indicam que só de o celular estar presente no mesmo ambiente, já reduz a nossa atenção em 20%. Então é muito importante conversar sobre os impactos que isso pode causar no nosso dia a dia. Com certeza. E, Letícia, quando a gente fala em tela, porque assim: "Ah, a gente não pode dar tela, não pode dar tela", mas o que que é a tela? A Uhum. tela é só o celular e a televisão, por exemplo, ou não? Tela é todo dispositivo eletrônico que tenha uma tela, então vai englobar, né, o celular, tablet, televisão, videogame, que também é muito Tá. presente. Então é Uhum. todo dispositivo eletrônico que o jovem utiliza, que as pessoas Uhum. utilizam. Sim. Existe uma idade, Letícia, de recomendação. Tem alguns marcos, eu acho, né. Uhum. Eh, e quais são esses marcos e essas orientações para as crianças poderem ter acesso a essas telas? Uhum. Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é quem, faz essa recomendação aqui no Brasil, é é uma orientação até bem, Rígida. rígida, bem estruturada nesse sentido, né, que aponta que de 0 a 2 anos, não deve ter nenhum tipo de tela, nem de forma passiva, né, É isso que eu ia nem perguntar, porque assim: "Ah, mas eu tô assistindo novela, ele não tá assistindo desenho". não, nem isso, Não, nem essa é a recomendação. tá. Então é 0 telas. Depois dos 2 aos 5 anos, 1 hora de tela com a mediação dos pais ou responsáveis, então ter alguém ali ao lado, não estar somente a criança, né. Ah, e o que que isso modifica na co o pai estando do lado de uma criança ou ela sozinha vendo um desenho? Justamente para ele poder ter aquele Referência? também a referência, mas a interação, para que não Hum. seja apenas algo, a criança e o mundo virtual, mas que tenha uma mediação humana, de interação social. Às vezes um pai conversando: "Olha lá que bonitinho, olha o Isso, que ele tá fazendo", alguma coisa nesse exatamente. sentido. Porque daí ele fica
como eu disse, na mediação, no meio dessa Hum, relação da criança com a tela. Não é algo direto, sabe? entendi. Tá, então até os 5 anos, 1 hora por dia. Isso. Depois de 6 a 11 anos, é de 1 a 2 horas por dia. Tá. Isso engloba também videogame, filmes, né, então claro, Não dá vai ter eh que ver o filme pela metade e depois não, terminar no outro dia. não, justamente, claro, tem uma flexibilidade, né, Ah, tá. por dia ali, vamos assistir um filme hoje, tá tudo bem, Tá. pode preparar então um ambiente para aquilo divertido, preparar um alimento que a criança goste, que seja um tempo de qualidade. Tá. Mas tendo essa mediação, né. Então tem essa flexibilidade, claro, mas é necessário ter o cuidado, eh, com o tempo utilizado. Sim. E uma vez eu conversei com uma profissional e ela me disse o seguinte, que depois de, por exemplo, uma criança que já é um pouco maior, né, e já consegue, conversar com você, enfim, quando você assistir um filme ou um desenho, depois comentar sobre isso. O que que você aprendeu? O que que você observou, né? O que que ela fez? O que Uhum, para que também não seja só assistir por assistir aham. e tirar talvez alguma mensagem, porque hoje a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa jovens, adolescentes, enfim, fazer uma interpretação daquilo que estão lendo, Uhum, daquilo que estão vendo. uhum. Então talvez possa ser um caminho também, no final, os pais estarem estimulando, falando sobre aquele filme que viram, né. Com certeza. Essa é um ponto bem importante para conversar, porque a gente já entra nos impactos que a tela pode causar. Os desenhos que a gente assiste hoje são muito diferentes de antigamente. Eu sou bem jovem, mas ainda assim, quando eu era criança, eles eram muito diferentes de como são hoje. Então tinha uma história lógica por trás, tinha uma coerência, né, tinha um começo, um meio e um fim. E hoje muitas crianças acabam indo para o YouTube, por exemplo. E ali no YouTube são vídeos curtos, rápidos, com bastante estímulo visual, colorido, música, tem muito sobrecarrega o cérebro. São muitos estímulos, então e às vezes não tem uma sequência de narrativa, de história, Aham. e aquilo acaba prejudicando. Então, por exemplo, antigamente também, assistíamos mais à televisão. Não era um dispositivo para cada pessoa em casa, né, era Aham. um aparelho, uma televisão, e todos assistiam ali. Uhum. Eh, Precisava saber esperar, a vez, o horário que o desenho ia passar, por exemplo, Ah, isso era muito triste né. pra mim. Eu sabe o que eu fazia? Eu desligava a TV pra ir no banheiro fazer alguma coisa, porque eu achava que dava pause na minha cabeça. Aham, Aí quando eu voltava, já tinha acabado. aham. E Nossa. aí eu chorava horrores, mas é realmente saber, né, não é qualquer hora como momentos que eu Isso, posso pegar e ter aquilo. Era um dia que tinha que esperar exatamente exatamente. acontecer. Não dava pra mudar de desenho, era aquele naquele momento. Isso. Tinha uma Uhum. propaganda que era necessário esperar, agora talvez, com o Pula. YouTube Premium dá pra pular ou nem ter a propaganda, então Uhum. e aí: "Ah, eu não gostei desse, eu vi 5 minutos, vou pro próximo". Só que aquilo vai acostumando, vai pulando de um e no final não assiste nenhum completo, né. Então por isso que eu mencionei antes, não tem um começo, um meio e um fim, muitas vezes. É algo Uhum. que fica cortado. É superficial e que Isso. talvez possa até gerar uma ansiedade maior numa Uhum, criança, né, porque ela não consegue terminar aquilo, uhum, uma tarefa simples que é assistir uhum. um desenho. Algo muito falado hoje é com relação ao excesso de estímulo. Uhum. Então, no nosso cérebro, tem um neurotransmissor que é a dopamina, é algo que realmente eu vejo que muitas pessoas estão falando, porém a gente não nota uma mudança no comportamento, né. Então, É. por mais que seja um assunto falado, não é algo que está gerando uma mudança. Então, tem o neurotransmissor, a dopamina, Uhum. e ela funciona de 2 formas. Ela pode vir de uma forma rápida, por meio de um prazer que não exige um esforço, Uhum. e então no celular isso aparece muito, Tá. né, ou às vezes comer algo, um chocolate, algo nesse sentido, mas não tem problema, é bom, funciona dessa forma também. Tá. A questão é o excesso, é a quantidade. Isso eu costumo conversar muito com as crianças sobre isso, até com relação às emoções, né, Uhum. fugindo um pouquinho do tema. A questão não é se uma emoção é boa ou ruim, ou se o celular é bom ou ruim, ou se um chocolate é bom ou ruim. Não, a questão é a quantidade daquilo É. e de que forma que eu tô utilizando. Uhum. Então, depende isso
com relação à dopamina, voltando, né, se existe um excesso Uhum. de atitudes que eu tomo que causam um prazer, uma recompensa naquele momento sem nenhum esforço, o cérebro vai acostumando e vai buscar sempre isso. E Uhum. aí a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade quando for necessário um esforço. Que, por exemplo, se pensarmos no esporte, né, então é um Hum. processo que também traz a dopamina, essa Uhum. sensação de bem-estar, de prazer, porém não de uma forma tão rápida. É. Precisa de um esforço, muitas vezes de um desconforto, Hum. mas no final o resultado traz um benefício, traz uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de ter Hum. feito algo, que valeu a pena. Tá quase me convencendo a ir na academia hoje. Mas isso é verdade. Então, assim, se o cérebro acostuma com uma recompensa muito, fácil o tempo todo, eu não vou mais querer me exercitar ou me mover ou me esforçar para fazer alguma coisa, porque eu sei que ele consegue essa sensação de prazer com algo muito simples. E agora, como você falou, a partir de um esporte ou alguma coisa que exige um pouco da nossa disciplina ou da nossa, Uhum. né, atenção, realmente é algo que a gente sabe que não é fácil, assim, não é com esforço. E, Letícia, eu acredito que muitos pais vão até o seu consultório, eh, não vão lá para falar assim: "Olha, eu estou com um problema que meu filho está vendo muita tela". Não. Eu acredito que eles vão lá porque eles observam alguns comportamentos nos filhos, Uhum. e daí você acaba talvez descobrindo que seja por causa do excesso de tela, é isso? Uhum. Geralmente não é uma demanda que os pais trazem pronta. Então, o meu filho tá usando muita tela e isso é um problema que precisa ser resolvido. Não. Não, geralmente vem, de outras formas, né, então, eu tô percebendo uma falta de atenção, eu tô percebendo que ele não tá indo bem na escola, Hum. eu tô percebendo que ele não tá sendo tão paciente com as pessoas ao redor dele. Eh Então, fala sobre isso, Letícia. Quais são os comportamentos que um excesso de tela, por exemplo, pode causar? Porque às vezes alguma pessoa que está em casa, ela pode falar: "Ah, meu filho talvez esteja apresentando isso e eu acho que". Então, assim, para as pessoas ficarem mais atentas e prestarem mais atenção. Então, uma pode ser a desatenção, a falta Uhum. de concentração. O excesso de tela, ele pode impactar na parte cognitiva, então essa parte voltada para processos psicológicos básicos, a atenção, a memória, a aprendizagem, a linguagem. Então uma criança pequena, por exemplo, que está na fase do desenvolvimento da linguagem, uma fase muito importante onde o vocabulário dela está sendo ampliado. Eh Se ela tá o excesso, né, como a Uhum. gente tem conversado, o excesso ele pode dar atraso na linguagem. Tem pesquisas também que mostram isso, né, às vezes só de a televisão tá ligada e tá a mãe com a criança, por exemplo, eh, já diminui o número de palavras ditas naquele momento. Hum. Já interfere na interação. É porque então, quando a criança está vendo a TV, ela não interage com a mãe ou com outras pessoas, e aí não interagindo, ela fala menos e falando menos, ela desenvolve menos a linguagem. Isso. Uhum. Então é importante, sabe aquela criança que fala bastante, que muitas Uhum. vezes o adulto, nossa, queria que parasse de falar um pouquinho. Só que é bom, é muito importante para ela, comunicar aquilo que ela tá vendo, aquilo que ela tá sentindo, aquilo que ela tá pensando, o Uhum. que ela tá aprendendo. Colocar isso, expressar isso por meio da fala, ajuda muito no comportamento também, a regular o comportamento, né? Então, E a frustração, essa raiva, essa impaciência também pode ser por causa Então, de voltando, isso. né, ao ponto ali, o excesso de tela ele pode impactar essa parte cognitiva, Uhum. de alguma forma, e aí não quer dizer que a criança tenha uma falta de capacidade de aprendizagem. Na verdade, é algo do ambiente que precisa ser ajustado, Tá. da rotina, que é algo muito importante, como é a rotina dessa criança, que precisa ser ajustado. E a partir disso, desse ajuste, ela vai conseguir desenvolver melhor a habilidade que ela tem, Uhum. né. A capacidade está preservada, mas precisa de estímulos bons para que ela possa se desenvolver do melhor modo, Uhum. né. Então, por exemplo, se uma criança
de 2 anos, ela não está atingindo ali os marcos que ela precisa por conta de um excesso de tela. Se a gente muda o ambiente, isso que passou, ela não perdeu, ela pode então voltar e continuar no caminho e aprender normalmente. Se for, porque depende da origem disso, né, então precisa avaliar. Inclusive, até foi bom tocar nesse ponto, é importante comunicar isso. Cada caso é um caso, Tá. e por isso que precisa ter um olhar individual para cada família, para cada criança, né, porque às vezes a gente nota o mesmo sinal, a mesma dificuldade em diferentes crianças, Uhum. mas elas podem estar ali por motivos diferentes, e aí o tratamento vai ser feito de uma forma diferente também. Entendi. Sabe? Então, se for por conta do ambiente, Isso. melhorando o ambiente, a tendência é que ela consiga sim se desenvolver de uma melhor forma. A criança ela precisa de bons estímulos e afeto, Uhum. para que ela possa ter um melhor desenvolvimento. Uhum. Então, dessa parte cognitiva e da Isso. parte emocional. Então, a Hum. tela também pode impactar, como você comentou sobre a questão da irritabilidade, da falta Uhum. de paciência, né? Ali no celular, eh, é tudo muito rápido, como a gente Sim. comentou, e geralmente o próprio dispositivo ou a rede social, no caso, já coloca conteúdos de interesse da criança, Isso. do adolescente principalmente Uhum. também, e do adulto. Então aquela realidade virtual se torna muito mais divertida, muito mais interessante, muito mais legal do que a vida real. Claro, você não consegue sair dali, porque é um É. assunto que você se interessa atrás do outro. E o nosso dia a dia, muitas vezes, ele pode se tornar parado, simples, sem uma música de fundo, sem muito brilho, né, Uhum. diferente da tela, né, que às vezes numa rede social tudo tem efeito, tudo tem música, que é legal, mas é necessário um olhar atento e uma consciência sobre isso. Uhum, com certeza. Letícia, e talvez não seja muito o foco do que a gente está falando aqui hoje, mas eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Mas a rede social, se a gente for falar agora de adolescentes, porque tu também atende, né, tanto crianças quanto adolescentes. Se a gente for falar dos adolescentes agora, existe uma idade para que esse adolescente ele possa usar uma rede social de uma forma mais segura? Porque hoje a gente vê crianças assim 9, né, eu já nem sei mais se 9 é criança, mas 9, 10 anos com rede social. Uhum. E casos em que especialistas falam: "Não, teria que ser só a partir dos 16". Então, assim, queria que tu explicasse um pouquinho isso pra gente em relação às redes sociais especificamente. É, eh, voltando também à pergunta anterior, que eu acho que a gente não Aham. finalizou, que é sobre para cada idade, a recomendação, Ah, tá, né, que daí tem a ver com isso também. tá. Então, eh, A gente foi até os realmente 11 anos, né. isso, até os 11 anos. Depois disso, é de 2 a 3 horas, mais ou menos, Tá. né, com supervisão, com os pais monitorando, né, não precisa estar ali 24 horas ao lado, mas é importante estar Saber o que tá atento, saber o acontecendo. que está acontecendo. Até por uma questão de segurança também. Com Então, certeza. assim, eu costumo dizer de uma forma bem simples para os pais, para os responsáveis e às vezes para as crianças também. Eh, Hoje a gente tem o mundo nas mãos. Tá tudo ali, as informações. E tem coisas seguras, mas tem coisas que podem não ser seguras também. O que eu costumo pensar com relação a essa pergunta é que a criança não tem a maturidade psicológica totalmente desenvolvida ainda, tanto da parte cognitiva quanto emocional. Então ela precisa de uma formação educacional, ela precisa de uma formação afetiva, ela precisa de uma educação mesmo, de um desenvolvimento cerebral, para que ela consiga ter a maturidade e o juízo crítico de saber o que que faz bem para ela e o que não faz. E muitas vezes não é isso que acontece. Elas vão de acordo com o prazer, com aquilo que é legal, com aquilo que é divertido, ou pela curiosidade. A Uhum. curiosidade é algo bom, porque faz com que os jovens estejam em movimento, né, em Tá. mudança, queiram aprender coisas novas, isso é muito bom. Mas precisa de um cuidado para saber o que é seguro e o que não é. É, Então, não tem discernimento ainda pra entender isso, exatamente. né. Não tem um discernimento desenvolvido ainda, né. Uhum.
Então, a recomendação realmente é a partir dos 16 anos, entre 14 e 16 anos. Mas não é isso que acontece, não é isso que a gente vê. E eu compreendo que é um assunto muito delicado, né, compreendo o lado dos pais e familiares, por exemplo, que muitas vezes têm essa dificuldade de: "Ah, como que eu não vou deixar na tela? É difícil". Realmente é difícil. Eh, mas nesse caso é muito importante pensar no desenvolvimento daquela criança, ela está crescendo, né. Uma vez eu escutei uma frase que eu gosto muito, que diz: "É justo que muito custe aquilo que muito vale". E vale muito o desenvolvimento pleno daquela criança, É. desenvolvimento integral, sabe? Uhum. É, e hoje, Letícia, assim, né, eh, mudou muito, né. Antigamente, as mães geralmente não trabalhavam fora, né, tinha acesso à tela era extremamente restrito. Então, assim, mudou tanto e mudou tão rápido. Hoje, as mães trabalham fora, e aí quando chegam em casa, querem fazer uma janta, precisam, né, fazer qualquer coisa de casa, o marido lavar uma roupa, vai lavar uma louça, e a criança não deixa. É, já vou Aham. começar a fazer a minha terapia com você. A criança não deixa. Aham. E gruda na perna, e quer atenção, e quer isso, quer aquilo. E aí é muito mais fácil de chegar e falar assim: "Tá, então vai ver o teu desenho pra eu poder pelo menos fazer minhas Uhum, coisas, porque tá todo mundo estressado". uhum, E e por isso que esse equilíbrio é tão difícil, né. E a gente também estava comentando sobre quando a gente sai, por exemplo, pra criança ficar quieta, dá o celular pra ela, uhum, né, aí ela fica ali, aí tu fica: "Ah", né. Então assim, a gente não tem mais aquela disposição de ficar correndo atrás, de ficar subindo, de ficar descendo, porque criança é isso, né, se tu uhum. deixa ela sem um celular, se tu vai num restaurante, tu vai ter que ficar andando pra cima e pra baixo, ela vai querer ir ali, ela vai querer e a pessoa não quer, porque ela quer descansar, ela já tá cansada. Então, é realmente difícil a gente ter esse equilíbrio, Uhum, né, e como você falou, não julga os pais, uhum. né, a gente orienta as crianças, mas é uma forma de não julgá-los também, porque não é uma tarefa fácil, né. É, e assim, o uso da tela, o modo mais adequado de utilizar é uma forma de utilizar com um objetivo, com um sentido, de uma forma intencional. É compreensível a forma como muitas vezes a gente deixa a criança com o celular para ela, ficar, eh, em Quieta. silêncio, É. isso, ou porque tá com um comportamento muito agitado. Uhum. Mas quando a gente entrega o celular para acessar uma birra, por exemplo, ou para que ela mude o comportamento naquele momento diante de uma situação que deixou ela mais agressiva, mais agitada, a gente está perdendo a oportunidade dessa criança aprender a autorregulação. É. A gente está perdendo a oportunidade de uma interação em que ela possa compreender, Frustrações. frustrações, para que ela possa compreender o outro também, É. que nem tudo acontece da forma como ela quer. Uhum. Então, por mais que seja desconfortável, e às vezes na frente de todo mundo isso acontece, né, principalmente Aham. No meio da rua, assim. é, mas ali é uma oportunidade, né, então É. o que o que muitas vezes pode ajudar é essa mudança de olhar, é essa mudança de perspectiva, é Uhum. uma consciência de que ela não nasceu sabendo de tudo e sabendo o melhor comportamento e que precisa ser educada para É. isso. E é aquela famosa frase: "É errando que se aprende". Uhum. Então ela vai, ela tá em processo de É. desenvolvimento. É, e senão a gente vai criar crianças, ainda mais frustradas, ainda mais, impacientes, ainda e vão ser adultos assim É, também, né, e que não depende conseguem lidar com as emoções, né. isso, e dependentes de algo externo para se autorregular. Isso. E, na verdade, nós somos capazes de adquirir habilidades internas para isso, né. Uhum. Mas para isso precisa de calma, precisa de É. tempo, precisa de silêncio. E Uhum. muitas vezes o celular, o tablet, a televisão não oferecem isso, pelo contrário, estão ali justamente para tampar aquele buraco. Distrai. Isso, é uma distração e por isso impacta na atenção também, Uhum. né. Letícia, nosso tempo já tá chegando ao fim, mas eu acho que pra gente encerrar, a gente poderia deixar então um recado para os pais, que assim,
a gente entende, você me entende, nós nos entendemos, mas ao mesmo tempo existe um limite, para que também todo esse amor que a gente tem por esses filhos, né, seja, também de uma forma positiva para que eles amadureçam, para eles se tornarem, né, adultos que vão saber regular suas emoções, que vão saber construir um caminho, né, sem depender dessas coisas todas para ser feliz, né. Se eu pudesse deixar um recado, seria para não focar tanto, em não dar as telas, para não focar tanto no que não pode. Uhum. O que a gente muitas vezes precisa refletir é: por que o excesso de tela? É. Por que que a vida real não está tão interessante e faz com que eu fuja pra tela? Então eu preciso olhar não para o que não pode, mas para o que eu posso viver ao lado de uma criança, Uhum. para que o que eu posso viver ao lado de um jovem, qual é a presença que ele precisa. O ser humano está em constante relacionamento com os outros, né, a gente não vive sozinho. E muitas vezes aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de desamparo pode surgir, e se ele não encontra em pessoas ao lado, que estão ali próximas, ele vai buscar de outra forma. É. E vai acabar sendo em relações, digitais, em relações virtuais. E isso acaba sendo perigoso, Com certeza. porque não conhece a pessoa que está ali do outro lado, né. Uhum. Tem muitos, muitos casos de problemas e dificuldades graves que surgiram a partir de relacionamentos de amizade ou Uhum. amorosos que vieram por meio das telas, Uhum. né. O número de crianças e adolescentes também, que mantém um padrão de comportamento, não tem a ver apenas com isso, com toda Uhum. certeza, mas com essa dificuldade de se relacionar com o outro, cresce a cada dia, Com né. certeza. Então é um assunto muito importante. Então esse é um recado, assim, que eu Uhum. vejo que é necessário. A questão não é só tirar a tela, aliás, isso é algo muito importante na formação de hábitos, né. Quando eu quero formar um hábito novo, eu tenho um hábito ruim, não adianta só eu tirar ele dali, porque vai ficar um vazio, eu tenho que colocar uma coisa boa no lugar. Eu como muito doce, quero deixar de comer doce. Se eu só parar de uma hora para outra, a chance de duração daquilo a longo E prazo é depois muito voltar pequena. muito maior à vontade. Exatamente. Então eu preciso colocar uma coisa no lugar. A partir de amanhã eu vou comer frutas com aveia, enfim. Então, Tô chorando. algo diferente para Sim. ter, né. E aí nessa questão da tela também, não é só tirar. Que atividades que eu vou colocar interessantes para aquela criança? Exige esforço, sim, exige criatividade É. também, e exige muita presença. É. Mas aí é importante colocar, sempre lembrar o porquê. Tá. Se a gente sabe o sentido das nossas ações, é esse viver intencional. É Uhum. eu pensar no porquê que eu tô agindo daquela forma. Uhum. Porque senão a gente vai no automático. É. E aí quando vê, a vida passou por entre os dedos e a gente Isso. não soube aproveitar da É. melhor mão. E acho que fica também essa reflexão para os pais, até mesmo para os adultos quando saem sozinhos, né. Conversem, vamos guardar os celulares, vamos, né, porque a gente sai e ninguém mais fala, todo mundo fica no celular, tá em casa, não conversam mais, porque cada um tá no seu celular. Então assim, vamos tentar fazer esse esforço de tirar e realmente estar ali presente, focado. Eu acho que vale tanto agora para criança, adolescente, como Uhum. para os adultos também, né. É esse exercício de interesse pela vida do outro também, né. Então quando a gente tá numa roda de conversa, é importante eu me interessar pelo outro, né. Pensar: "Bom, como ele tá? Como ela tá? Como foi esse dia?" Uhum. E querer saber. E muitas vezes não tem mais esse interesse. É. Um dos efeitos da tela, inclusive, é esse desânimo, né. Aliás, se me permitir, tem um Uhum. ponto importante para falar, que a palavra do ano, que o dicionário de Oxford Uhum. elegeu foi brain rot, Hum. que significa justamente um desgaste cognitivo, digamos assim. E vem justamente pelo excesso de informação que não tem uma utilidade, são informações vazias. Então, às vezes, por exemplo, no sentido do celular na rede social, a gente passa vários vídeos ali sem um propósito.
é um sentido, é um conteúdo vazio. Isso. Aquilo, como falamos anteriormente, sobrecarrega o cérebro, É. sobrecarrega de informações que não têm Inúteis. utilidade. Uhum. Exatamente. E isso vai gerando, consequências cognitivas, emocionais, sociais. Uhum. E E depois as pessoas falam: "Gente, tá passando tão rápido. Essa semana passou tão rápido. Mas o que que tu fez?". "Não, eu só fiquei no celular e passou rápido", porque daí realmente passa rápido. Mas é isso, com certeza. Letícia, foi muito, 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 muito bom te ter aqui, né. A gente consegue respirar a tua calma. eu escuto Ela tá muito isso. nervosa. Ela tá nervosa pra gravar, mas é uma pessoa que fala, assim, e eu quero agradecer muito, porque esse assunto é muito importante. E por mais que esteja em alta e a gente fique, né, sempre tendo acesso a alguma coisa nesse sentido, reforçar o conteúdo vai fazer com que um dia, né, a gente possa dar um clique e fazer diferente. Então, quero agradecer muito sua presença aqui. Muito obrigada, Aline, foi uma alegria participar, e realmente é um assunto que precisa ser levado, de uma forma para todos, né, para os pais, e muitas vezes só os profissionais acabam, Uhum. estudando sobre isso, mas é uma informação que deve ser levada para todos. Com Então, muito certeza. obrigada. E quando você tiver outros assuntos, a gente está sempre aberto para te receber, tá bom? Viva Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais.